Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o TORD 11, um fundo imobiliário que vem caindo bastante nas últimas semanas. Se a gente vê o acumulado aí nos últimos 3 meses, ele caiu mais de 30% de cotação. E ao mesmo tempo que o fundo vem caindo tanto, levanta-se aquela questão, né, se vale a pena comprar um fundo a um preço tão baixo, né? A gente vai ver que ele está praticamente no seu valor mínimo da sua história e o P sobre VP lá embaixo. A gente vai entender um pouco sobre o TORD, ver os riscos, ver o que é que ele tem de margens de segurança, margens de risco, ver como é que funciona, até porque ele tem algumas peculiaridades diferentes da grande parte dos fundos imobiliários de papel que a gente vê, né? Inclusive a carteira dele é bem diferenciada, não é somente CRIs como a gente vê a maior parte dos fundos, a grande parte são CRIs, já do TORD é diferente, são equities, né? E a gente vai entender um pouco isso sobre os riscos, ver como é que estão essas operações em si, ver as exposições que ele tem e ajudar você aí a tirar uma conclusão se para você vale a pena ou não, né? Não adianta ninguém chegar e dizer que o fundo tal vale a pena, que fundo tal não vale a pena, né? Tem cada seu investidor tem seus pesos, tem suas medidas, suas carteiras e cada um tem que saber avaliar ali se para ele faz sentido ou não investir nesse ativo, ok? Vamos entrar no relatório gerencial, ver também os números no Status Invest. De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, dá uma ajuda aí, deixa o like no vídeo, comenta se você tem esse ativo na carteira, ou já teve, ou pretende ter, ou tá vendendo nesse momento, ou tá comprando, tá? Deixa o like no vídeo, participa do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. A gente iniciando pelos números iniciais, no Status Invest a gente vê a cotação nesse exato momento, dia 9/3, de R$ 5,06, né? Praticamente aí a mínima, ele teve ali de R$ 5,02 em semanas atrás, né? A gente vê aqui lá no 13/2/2023 ele atingiu esse mínimo, e está bem próximo disso, inclusive a queda de hoje já representa menos 1,17, né? Tal queda se deve principalmente aí, para quem já conhece, questão dos dividendos. Ele anunciou que não vai ter dividendos agora referentes ao mês de fevereiro, que seria pago agora, né? No caso, não vai ter rendimento para repassar, ok? O último que a gente tem aqui é de janeiro, que no caso foi pago em fevereiro e foi de 5 centavos, né? Inclusive era o fundo que inicialmente ele vinha pagando dividendos até consideráveis. Se a gente pegar o histórico dele, ele chegou aqui a pagar aqui 12 centavos por cota, lembrando que é o fundo base 10, tá? Tem aqui meses aqui que chegou a superar 18 centavos por cota, 15 centavos por cota, né? E atualmente está nessa situação de rendimentos bem abaixo, né? Lembrando, é um fundo de desenvolvimento, temos que entender que o funcionamento do TORD é diferente da grande maioria dos fundos que a gente normalmente vê, né? P sobre VP já indica o extremo desconto, P sobre VP de 0,36, onde o patrimonial do ativo é aproximadamente R$14, ele está sendo negociado na casa dos 5, e o número de cotistas chegando a quase 110 mil cotistas. Indo para o relatório gerencial, ele vai dar um pouco sobre a estratégia do ativo, onde a gente lê aqui, esse aqui já é o último relatório gerencial emitido, tá? Foi agora no finalzinho, no último dia útil de fevereiro, okay? Onde ele tem a estratégia do Tordesilhas, que busca rentabilizar seu patrimônio com retornos significativamente acima da média do mercado. É um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários. Isso aqui é bem destaque, vai bem para isso aqui, o desenvolvimento de projetos imobiliários. A gente vai entender mais à frente por quê, ok? Que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida por meio de estruturas muitas vezes não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado. Okay? Mais à frente nos comentários da gestão, ele vai falar que em janeiro teve aporte em equity da carteira e fala que após uma solicitação da contraparte, o prazo de pagamento dos valores a receber na venda dos 9 apartamentos localizados no condomínio Vila Jardim em Manaus foi prorrogado aí para 30/10/2023, né? Um detalhe aqui, a gente vê aqui que ele distribuiu 5 centavos por cota, mas lembrando foi no mês anterior, né? Que esse mês agora, para distribuição de rendimentos nesse mês corrente, não vai ter nada de dividendos, ok? Mais à frente a gente vai ver mais detalhes sobre essa questão de dividendos. Continuando, algo que vale salientar, por exemplo, a respeito desses novos apartamentos aqui que foram prorrogados, é que a gente está vendo muita renegociação, muita prorrogação de prazos ali de pagamentos, não só na questão do TORD, né, como também muitos outros fundos, não só nisso, como também na questão de distratos, né, vendas que são canceladas. Inclusive, mais à frente ele já vai até mencionar que recebeu aí 1,9 milhões do FII metro quadrado, tá? Lote metro quadrado, referente a um desinvestimento no grupo Semara, né? Nesse caso aí,
Até mais à frente também ele vai falar que devido a novos lançamentos que impactaram a quantidade de extratos durante os últimos meses do ano, né? Ele fica a expectativa aí para nesse início do ano ele conseguir recuperar parte desses extratos devido ao aumento do volume de turistas. Inclusive ele cita também que alguns empreendimentos estão em processo de reestruturação de cronograma de obras, okay? De forma que seja possível equacionar a disponibilidade de caixa junto a possíveis melhorias de projeto. Mais à frente a gente entra na DRE do ativo, onde a gente vê aqui o regime caixa e o regime competência, né? Lembrando, o regime caixa é o dinheiro que realmente está entrando ali no caixa do ativo, e o regime competência ele está considerando os valores que irão entrar posterior, mas que tem aquela data ali definida, tá? Mas olhando para o regime caixa, a gente vê aqui que essa reserva de lucro acumulado aqui, ela vem só sendo negativa, vem crescendo cada vez mais, né? Até que janeiro deu uma diminuição em relação a dezembro, mas ainda está bem negativa aqui, menos 14 milhões de reais. Inclusive, muita gente fica preocupada a respeito disso, porque você não consegue ter um norte 100%, você só vai vendo o caixa sendo cada vez mais reduzido, né? Já que ele está pagando seguindo o regime competência. Fica a dúvida também a respeito de operações que cheguem a dar problema, e ali aquele dinheiro que era para estar ali no regime competência não chega a estar, né? Claro, vai rodar uma multas em cima e tal, em caso de inadimplência de atraso, mas fica esse certo receio. Inclusive a gente vê que não tem uma certa linearidade no repasse dos dividendos. A gente vê aqui que ele teve uma baixa ali durante o período de deflação, mas aí ele ficou ali na faixa dos 7, 8 centavos, depois caiu bastante para 4, agora 5, e agora esse mês já não tem dividendos, né? Fica meio que a incompreensão desses dados aqui, essa forma de atuar aqui seguindo o regime competência, enquanto o regime caixa está a cada dia mais negativo, digamos assim, né? Lembrando, é um fundo de desenvolvimento, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre isso, porque dessa performance que o Tord vem tendo também tão baixa, né? A gente vê aqui, já pulando para a questão do status da alocação da carteira, onde a gente tem que mais da metade da carteira, quase 54% da carteira, simplesmente não está performando, né? Não tem nada performado, não está rendendo nada aqui, enquanto a menor parte da carteira é o que vem entregando o resultado, né? Inclusive, aí já automaticamente levanta a questão, então quando é que essa grande fatia aqui vai começar a performar? Isso a gente vai consultar mais à frente nas operações, né? Seguindo aqui, na verdade até voltando um pouco, né? Mas seguindo por tipo de ativo, a gente vê que a maior parte do Tord 11 é em equities, representando aí 42%, seguido de FIIs, né? Fundos aí que compõem a sua carteira, e uma parte bem pequena aqui em CRIs. A gente também tem um imóvel aqui que vai ver mais à frente, mas é um peso praticamente inexpressivo, tá? Caixa também bem pequeno. E a respeito dos CRIs, a gente tem uma fatia bem pequena. A gente vê normalmente os fundos de papéis, né? Onde sua maior parte são CRIs, no caso equity, é o caso do Tord, ok? Por setor, a gente tem a hotelaria representando aí 80% do portfólio do ativo, tá? Mais à frente, quanto aos CRIs, desses CRIs aqui, a gente tem uma taxa média de IPCA mais 11,91, inclusive uma taxa muito interessante, né? Taxa muito boa. E um duration médio de 3,1 anos. Mais à frente, a gente entra ainda a respeito desses CRIs, onde o maior indexador é o IPCA com 92% de exposição, porém, aqui por classe, um ponto de se manter atento é a questão da subordinação. A gente tem aqui mais de 88% das operações desses CRIs são subordinadas. Lembrando, não é 88% do portfólio do ativo, tá? Que são séries subordinadas, é 88% dos CRIs, esses CRIs que representam, como a gente viu, representam 17,2%, ou seja, desses 17,2%, 88% são séries subordinadas, que são as séries, como a gente já vê, mais arriscadas, né? A gente tem a série sênior, série mezanino, série subordinada. Caso venha ter um problema, as séries subordinadas são as primeiras a ficarem sem pagar. Caso o problema aumente, chega às mezaninos. Caso o problema aumente ainda, aí sim, por último, chegam nas séries sêniors, né? O que é um ponto de atenção aqui. Quanto ao segmento desses CRIs, 90% aproximadamente é de nível corporativo, né? É do segmento corporativo, seguido de multipropriedade e loteamento. Quanto ao LTV, LTV abaixo de 80%, a gente tem 25% de exposição. No caso LTV, aí lembrando, quanto menor o LTV, melhor, né? Por exemplo, o LTV aqui, no caso, fosse um LTV de 25%, ou seja, de cada R$100 dos devedores ali que tem de garantia, o fundo estaria emprestando R$25, né? Ou seja, quanto menor o LTV, maior a garantia.
A gente entrando no portfólio dos CRIs ainda, tá? A gente vê aqui digamos que um rating aqui que já também não é algo positivo, como a gente viu. A gente tem aqui 8 operações, né? E dessas 8, a gente tem 4 aqui já marcado com rating vermelho. Quando está marcado assim, porque a operação já demanda um plano de ação para estar atuando em cima dessa operação, né? Inclusive aqui na razão PMT, lembrando aí, a PMT aí é como se fosse o valor da mensalidade que essa operação tem que estar pagando. E a razão PMT é o valor que ele já tem em conta para fazer esse pagamento. E no caso a gente vê aqui que algumas operações estão com valor. Na verdade aqui tem 5 que apresentam esse dado. Das 5 que apresentam esse dado, 4 estão com valor bem abaixo do que era para pagar essa operação. A gente vê aqui que, por exemplo, essa operação aqui tem apenas 51% do valor a ser pago. Essa aqui tem 33%, né? Isso aí também já fica um pouco preocupante. Inclusive, ele até identifica aqui. Estava em vermelho aqui, você vê, eu até grifei aqui para a gente ver. No caso, a Brasil Parques aqui, que é a única das que mostram aqui que está bem saudável, no caso do valor da parcela, ele já tem um valor bem acima do que era pagar. Mas fica mais uma preocupação aqui a respeito dessas operações. Lembrando que esse portfólio de CRIs representa apenas aí 17,2% do ativo. Quanto aos imóveis também, ele tem um imóvel aqui com peso bem pequeno, tá? E quanto aos fundos que compõem o portfólio, a gente tem aqui também um destaque preocupante, né? O Serra Verde aqui representa 22% do portfólio do Tord, que é um peso muito grande, né? Seguido do XBXO. Um detalhe aqui sobre o Serra Verde e o XBXO. O Serra Verde aqui, no caso, não vem pagando mais dividendos, né? Ele fez aqui, efetuou 3 pagamentos e desde então, aí do mês 4 de 2022, não teve mais rendimentos. Inclusive, aqui eu estou com o relatório dele aberto. É um fundo que vem aqui em desenvolvimento, né? Vários projetos que estão em operação, né? Alguns aqui também a gente vai ver que está em fase de obras, né? E ele não vem entregando dividendos. E como ele tem um peso muito grande no Tord, como a gente viu lá, superando quase 23%, né? Chegando a quase 23%, isso também está impactando ali, né? Naquela fatia onde o Tord não está performando, né? Quanto ao XBXO, nós temos também algo parecido. A gente pega aqui o entrega de dividendos do XBXO, a gente vai constatar que ele nunca fez pagamentos de dividendos, né? Inclusive o XBXO é a respeito daquele circuito de compras, né? Onde teve aí mais recente questão de CPI da pirataria, né? Muito problema envolvido. A gente viu também esse circuito de compras aí com problemas a respeito de pagamentos junto ao HCTR, né? Ao DEVA, ao Versalhes. Inclusive esses 3 fundos emitiram fatos relevantes a respeito desse pagamento que era para ter sido pago em fevereiro e aí posteriormente foi pago, foi adiado para dia 7 e dia 7 foi confirmado o pagamento, né? Mas aí muitos cotistas desses outros fundos, como o HCTR e o Versalhes, acabaram vendendo suas cotas. A gente viu uma queda bem expressiva aí nas cotações deles, né? E ele está aqui no XBXO, que inclusive tem uma participação no Tord, né? O Tord tem uma participação dele, na verdade, mas aqui de 4,18%, né? Mas tem essa participação dele aí, né? É algo que vale mencionar. Mais à frente a gente entra nas equities, que aqui sim a gente está na maior fatia do Tord, representando aí quase 42%. O destaque aqui vai para essa Cauana Residência, com mais de 10% de exposição também, aqui chegando a 11,51%. Resort do Lago, com quase 15% de exposição. Mais à frente a gente tem o detalhamento das operações e a gente pode ir lá pular para as equities, né? Que é onde representa o maior peso. No caso, a gente tem aqui a Cauana, né? Com o peso lá que a gente viu de 11,51%, né? Inclusive, pessoal, até dar um recado rápido, se inscrevam aí no canal, dessa fortalecida aí pra gente. Deixa o like no vídeo, deixa seu comentário se você tem esse Tord em sua carteira, ou você pretende ter esse fundo mais à frente, ou tá aproveitando e tá investindo nele agora. O que é que você acha para você? É uma oportunidade, é um risco muito grande? Isso vai depender de cada cotista, né? Mas deixe sua opinião aí nos comentários, né? Continuando aqui com o Cauana Residência, a gente já fica aqui atento, porque a gente já tem a bolinha vermelha aqui, marcando que já é necessário um plano de ação a respeito dessa operação. E é uma operação que tem um peso bem grande. A gente vê aqui em dezembro de 2022 a taxa de distrato chegando aqui a 96,3%, né? Inclusive aqui a de vendas vem crescendo, apesar disso, em dezembro de 2022 aí chegou a acumular de 86,81%, né? A gente vai ver mais à frente que algumas operações não estão conseguindo manter esse número, né? Na verdade, a gente vê aqui, por exemplo, a Macaíra, que no caso tem 8,61%. Ela tinha vendas ali de 38%
em agosto, e aí foi até caindo muitos distratos, e aí em dezembro de 2022 ele tinha menos venda do que em agosto, né? Inclusive ela já acende o sinalzinho aqui de alerta no caso, né? Não o sinal vermelho, mas é já o sinal de alerta aqui, o amarelo, quanto à questão de inadimplência aí, no caso acumulado 9,45. Em dezembro, no mês de dezembro, representou um número aí de 57,7% de inadimplência, né? Voltando até um pouco aqui nessa Cauana, destaque aqui para o custo de obra, que o acumulado já vai em 44,19, que aí ele também está demandando um preço, né? Ou seja, tendo questão aí de custo de obra, vai se apresentando como um problema nessa operação, assim como também a questão da execução, né? Questão aí do físico financeiro. Mais à frente aqui no Ondas Praia Resort tem um peso menor, menos de 4%. As vendas dele aqui a gente vê também que teve uma redução, né? Teve mais distratos aqui. Ele até que tá ok aqui, né? O rating das operações aqui, segundo ele aqui, está ok. E a gente tem aqui o Resort lá com peso maior aqui, no caso, de 14,87, né? Inclusive até maior do que o Cauana, como a gente viu lá. Esse aqui, quase 15%. E a gente vê as vendas aqui, já tiveram, digamos que, uma baixa, né? A gente vê aqui que ele chegou a ter 70% de vendas realizadas e aí teve uns distratos, né? Teve uma baixa, ele chegou agora em dezembro, né? Em dezembro de 2022, em 66,61%, né? Fica a expectativa para a gente ver como é que está agora, até no mês 3, agora 2023, né? Até dessa data atual. Mas enfim, algo aqui a respeito das taxas de distrato, a gente vê aqui que em dezembro teve uma taxa bem alta aqui de 197,53%, né? Mas ainda no total, ainda está aqui com um sinalzinho verde, né? O que preocupa aqui mais a questão do físico financeiro de obra, a gente vê aqui a questão de custo e execução já demandando aqui um plano de ação, ok? Aqui a gente finaliza o relatório, né? Ele vai ter mais detalhes à frente, mas aí a questão de funcionamento do ativo em si, a gente pode ver essa questão aqui do período de obras, onde o início ali, na questão de obras em si, onde tem o controle de saída, o gerenciamento de obra, acompanhamento físico financeiro, e o pós-obra é o que entra, é o recebimento de lucros, né? Que é o que importa aí para a grande parte dos cotistas, que todo mundo fica na espera desses retornos do TOR de VIN, né? Aquela fatia que não performa é aqui onde o negócio começa a render, né? Que aí no caso acompanhamento do recebimento dos clientes, no caso para recebimento aí do pós-obra, né? A gente vê aqui as datas deles, a gente vê aqui, por exemplo, o Resort do Lago, que é o maior peso, ele tem a início de operação em 1 de 23, ou seja, agora a gente já está no mês 3, né? Já é para ele estar começando aí a se organizando e começar a render alguma coisa para o TORD. Quanto às demais equos, a gente vê aqui que ele já tem início de operação já há um tempo, né? Já estão operando há um tempo, que no caso também o Macaíra também já está funcionando há um tempo, assim como o Cauana, né? No caso a gente tem em finalização, né? Esse Resort do Lago, assim como também tem a questão lá do Serra Verde, né? Que é o maior peso do ativo. Até uma passada rápida aqui no Serra Verde, a gente vê aqui, aqui no primeiro empreendimento, Bela Gramado, a gente vê aqui que ele está com 61% de distrato, onde ele já menciona embaixo que o projeto foi desenhado para ter um distrato de até 60%. No caso, a gente tem 61% aqui, onde esse percentual é superado ao potencial de perda da margem estimada, né? No caso, aí já superou, né? Está com 61%. Mais à frente, a gente tem um outro projeto aqui, Exclusivo Gramado, também está concluído, assim como esse primeiro. Ele tem uma taxa de distrato de 63%, a mesma situação ali dos 60%, que também já foi superado, né? Onde a margem, o potencial aí tem perda, né? Superado a potencial de perda da margem estimada. No caso também, a outra operação aqui, a gente vê 62% também de distrato, e inclusive é o mesmo comentário a respeito dos 60%, tá? A outra operação aqui também concluída, essa aqui está com 55%, tá? De distrato. Outra operação com 41% de distrato, também 100% concluída. Essa daqui está em obras, né? A gente vê aqui na fase de 51% do custo da obra, enquanto a execução está atrás, 45%, né? Isso aqui, inclusive, até um ponto de atenção, né? Você tem 52% do custo executado e a obra em si está com 45% de execução, né? E a taxa de distrato também vai chegando aos 60%, tá? A gente vê algumas fotos, aqui uma operação 100% concluída, taxa de distrato na casa dos 25%, né? E a gente já vê aí os detalhes rápido, né, do Serra Verde. Com isso a gente finaliza todos os detalhes do TORD, né? Finaliza também, inclusive, aí muita coisa sobre o Serra Verde, que a gente viu que é o maior peso aí do TORD 11. Né? E aí eu pergunto para vocês, diante
desses números, desses dados apresentados, nessas exposições, esses distratos, né? Esses ratings ali dos CRIs, como a gente viu, essa questão da carteira não estar performando, né? Inclusive também, para bater um parênteses, né? Quando a carteira estiver performando aí a um valor bem alto, como é que vai estar se comportando os dividendos do Thorne, né? Na questão aí do desenvolvimento em si, do ativo de suas operações. Com isso a gente finaliza todos os detalhes do Thorne, né? Finaliza também, inclusive, aí muita coisa sobre o Serra Verde, que a gente viu que é o maior peso aí do Thorne 11. Né? E aí eu pergunto para vocês, diante desses números, desses dados apresentados, nessas exposições, qual a sua opinião, né? Se para você vale a pena ou não, né? Que aí vai depender de cada investidor. Cada um sabe ali as margens de segurança de suas carteiras, cada um tem suas gestões de risco, né? Isso era o que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Então, valeu!